Salve, salve, simpatia! Tudo bem? Estamos aí retomando o nosso projeto que tínhamos iniciado já o ano passado, dando boa noite aqui para o meu amigo Wesley Oliveira. Um abraço, amigo. Vamos nos falar amanhã. Vamos retomando esse processo, esse projeto que nós tínhamos desenvolvido desde o ano passado. Tivemos lá no Facebook, apresentamos algumas lives em outras plataformas, mas entendemos, assim, de tanta sugestão que eu recebi, que continuasse no Instagram, até mesmo em razão do tempo da live, para não ficar muito prolongada, pela qualidade dos vídeos, né? Nós entendemos de voltar aqui para o Instagram, e nos próximos dias, se Deus quiser, nós estamos aguardando a liberação do YouTube para nós levarmos o direito de quinta para o YouTube. Nós vamos descarregar todos esses vídeos das anteriores lá no YouTube. Vamos trazer uma novidade para o estudante de direito, para aquele que cursa direito, que faz concurso, que é da área do direito. Nós vamos fazer alguns pequenos vídeos durante a semana, de segunda a quarta e sexta, pequenos vídeos com assuntos dos mais diversos. E na quinta-feira mantemos o direito de quinta. Nós estamos com muita novidade no campo do direito, muita polêmica para discutir, não é? A lei nova da improbidade administrativa, que jogou por terra de vez a improbidade administrativa do Brasil, trazendo uma enorme novidade, que é o acordo de não persecução criminal. Até bem pouco tempo nós tínhamos o acordo de não persecução penal. Agora nós vamos ter o acordo de não persecução não penal, ou, como está dizendo a própria lei de improbidade administrativa, a lei de não persecução civil. Virou um escândalo a lei de improbidade administrativa. Nos 3 primeiros artigos, se você lê-los, são artigos curtos, você vai se revoltar com o que está escrito ali. Ali agora, para punir um agente público por improbidade de ato, porque às vezes as pessoas, quando falam de improbidade administrativa, elas têm apenas aquela confusão do patrimônio particular com o público. Não é só isso, não. É muito mais, muito mais. Um policial, um agente público qualquer que pratica algum desvio na sua conduta, ele é penalizado por improbidade. Era. Agora, se não ficar comprovado escandalosamente o dolo do agente, então ele passa a ter agora o dolo específico. E além de ser o dolo específico, tem que demonstrar que o agente dolosamente queria aquele prejuízo. Portanto, os artigos 9º, artigo 10, 11º, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, da 8.460, virou praticamente letra morta. Então, vamos discutir isso nas próximas semanas, até mesmo na questão da curiosidade, E essa polêmica enorme que o operador do direito tem, de uma forma em geral, que é esta questão que nós estamos discutindo hoje: até quando uma opinião que eu tenho, um aspecto subjetivo na minha vida, a manifestação dela é criminosa. Isso é uma questão que vamos discutir também aqui. Esse exemplo, desde o jogador Maurício de Souza, jogador de vôlei, de uma equipe lá de Belo Horizonte, em que 2 grandes empresas que patrocinavam esta equipe, ameaçaram a retirar o seu patrimônio, a equipe, se o jogador não retratasse da sua fala, fosse nas redes sociais e retratasse a sua fala, por ele ter manifestado a opinião dele
quanto a um quadrinho, eu estou narrando a história apenas, não estou emitindo o meu juízo de valor quanto a isso, de um quadrinho em que traz o super-homem beijando um outro homem, né? E até onde isso caracteriza a homofobia, e sendo caracterizado como homofobia, até quando isso geraria uma punição. Então, essa discussão são discussões muito polêmicas, até quando isso é o meu direito de expressão, isso é o meu direito de me expressar, ou isso é caracterizado crime. Ou seja, eu estou expondo a minha opinião e esta minha opinião ela passa a ser uma opinião criminosa. Percebe? Então, você pode não aceitar certas coisas na sua vida. E a questão é, quando eu for me manifestar acerca disso que eu não gosto, até quando a minha opinião é crime? Até quando a minha opinião ela beira a uma calúnia, a uma difamação, a uma injúria? Até quando a minha opinião ela pode ser entendida como misógina, como pode ser entendida como homofóbica? Então nós estamos passando num momento de discussão no Brasil, o momento no Brasil é tenso. Você há de convir comigo que o momento que nós estamos atravessando, a quadra que nós estamos atravessando, está uma quadra tensa, né? Ontem nós vimos, por exemplo, um presidente da República discutindo com um humorista por uma emissora de televisão. Então nós estamos querendo saber isso. Até quando uma opinião ela é direito de expressão? Onde é que eu posso me exprimir quanto àquilo, expressar, ao que eu penso? Até quando essa minha opinião ela beira o crime? Ou ela é criminosa? Percebe? Então o que nós estamos atravessando no momento? No momento nós estamos atravessando aquele pessoal do Terça Livre, que de certa sorte apoia a corrente ideológica que está dominando o poder de hoje. O pessoal também que envolve o movimento dito de direita, em que a opinião dessas pessoas atentam contra a segurança nacional. O que é essa segurança nacional? Até quando eu entender... É quando eu entendo, estou trazendo aqui no campo da hipótese, que soltar uma bomba num determinado lugar é ato de terrorismo e isso atente contra a segurança pessoal. Então, é essa discussão que precisa ser, nós vamos trazer, vamos discutir não, vamos prosear, né? Vamos prosear como a gente sempre fez aqui, e nós sempre fazíamos e vamos continuar fazendo agora, sem essa discussão de que beira, né? Aqui eu não gosto muito disso de alguém ser dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu só mostro para você o que é que a gente tem que tomar cuidado numa das expressões, ou o que é que está exageradamente assomando a sociedade brasileira como um todo nesta questão do politicamente exagerado, exacerbado. Ou seja, o que sou eu para pensar algo? Quem sou eu para expressar a minha opinião sobre determinado assunto? E até quando a minha opinião ela incita a prática criminosa ou ela é uma prática criminosa? É uma discussão hoje séria sobre esse assunto, né? Os jornalistas, por exemplo, estão temerosos com isso. Mas o que eu posso dizer? O que é que eu posso não dizer? Então, vamos levar isso adiante com mais tempo, porque aqui a gente tem 58 minutos, 59, né? Então não dá para a gente falar essas coisas em programas específicos. Muitos me sugeriram que eu fizesse em termos de aula, hoje uma outra, tipo capítulo de novela. Não dá, porque assunto é bom que a gente senta, conversa, como se fosse uma conversa de botequim. A gente senta, conversa, vai embora.
sempre com a cabeça um pouco mais leve do que estava no começo, não é mesmo? Então é isso que vamos fazer. E o que vamos fazer hoje? Essa semana tive a honraria de palestrar lá na Faculdade Metropolitana de Anápolis, no curso de Direito da Fama. Muitos alunos presenciais e também remotos, me engrandeceu muito a minha vida pessoal, pelo número de pessoas, pela palestra e tudo mais. E lá a gente discutiu um assunto novo, que está sendo polêmica no Brasil também, e que precisa de uma regulamentação urgente. Sei lá se vem com essa tanta urgência ou se vem como a gente está discutindo assim. Daniel Henrique, precisamos conversar. O Lúcio, o Tiburcio aqui, eu só estou lendo, o Winnie Tiburcio, a Shirley Satin, a Cris Cardoso, Flavielle, Inês, a Miriam, Val, Sheila, a Sirlene, a Fabiana, o Wesley, eu já dei o meu boa noite para eles e sejam sempre bem-vindos a essa roda. Bom, você já deve ter visto em filme americano, filme francês, em inglês, advogados produzindo provas com o mesmo peso que tem um delegado de polícia. Traduzindo isso para um português bem fácil para entender, por que que em alguns países o advogado pode algo e no Brasil não pode? Qual é a diferença? Basicamente, você vai firmar com uma coisa chamada fé pública. Fé pública. Ou seja, um agente público, como um delegado de polícia, um promotor, um juiz, um escrivão, um oficial de justiça, fé pública é uma coisa, credibilidade pública é outra. Tá? São situações completamente diferentes. Você pode ter alguém que tem uma credibilidade pública enorme, um jornalista famoso, pelas opiniões, pelas expressões que ele traz, que faz que tudo que ele fale, as pessoas acreditem. Então ele tem credibilidade pública. Uns têm mais, outros têm menos. Isso é credibilidade pública. A fé pública é diferente. A fé pública é quando alguém escreve algo num processo ou em algo judicial, que aquilo é tido como válido. Vou citar um exemplo para você. Um oficial de justiça. O oficial de justiça é o que ele escreve no verso da certidão, ou que ele escreve na certidão do mandado que ele foi cumprir, aquilo é tido como válido, verdadeiro, incontestável, até prova em contrário. Isso é fé pública. Perfeito? O advogado no Brasil não tem essa fé pública. Por que que não tem? Porque a Constituição, o Constituinte lá de 1988, você que é tão jovem quanto eu há mais tempo, que elegeu um Constituinte lá em 86, para que atuasse em 88, aquele Constituinte originário, ou seja, aquele legislador que nós elegemos para que fizesse a reforma na Constituição ou a nova Constituição. Esse é o Constituinte originário. Então, o Constituinte originário não quis que o advogado tivesse fé pública. Ele colocou lá no artigo 130 que o advogado é indispensável para a administração da justiça. O que é isso? Para a justiça ser entregue, para as pessoas se valerem da justiça, é indispensável a participação do advogado. Perfeito? Indispensável a participação do advogado. O artigo 130 está dizendo, o advogado é indispensável na administração da justiça. O 127, 128 e o 129, esses três falam da estrutura do Ministério Público, não é? Falam como é que o Ministério Público tem que agir, principalmente no 129.
E o 130A é uma resposta ao 130, que agora recentemente teve aquela polêmica danada, e é isso que que vou comentar com você depois, quando eu for falar da lei de improbidade administrativa, é que fizeram o bode na sala, ninguém percebeu, ficou todo mundo preocupado com a coisa e passaram o que quiseram. Ficou todo mundo, todos se preocupando com o fato do aumento de número de membros no Conselho do Ministério Público. Lembra disso? Que foi uma gritadeira no geral, uma gritaria no geral. Não mexe, está tirando dinheiro direito do povo, vai colocar mais gente indicada pelo Congresso. Não mexe nisso, não mexe aquilo. Desviaram todas as atenções para isso. E pela esquerda ou pela direita, aquele lançamento em profundidade, sem a zaga perceber, o atacante puxou a zaga para cá e deixou um buraco ali pela ala. Quem gosta de futebol sabe disso. E fizeram passar a lei de improbidade administrativa, que foi pior, muito pior, do que fizeram o Conselho do Ministério Público. O Centrão, mais uma vez, enganou todo mundo. Continuando aqui o que eu quero dizer. Então, o agente do Ministério Público, o delegado de polícia, esse pessoal, todos têm a fé pública. O advogado não tem. Muito bem, a OAB preocupado com isso, e não é para menos de que se deve preocupar e resgatar-se a figura tão importante do advogado, haja vista que é um preceito constitucional, né, pela indispensabilidade da presença do advogado na administração da justiça. Em 2018, em dezembro de 2018, editou a resolução 188 de 2018, que foi publicado no Diário Eletrônico da OAB no dia 31 de dezembro de 2018. E trata daquilo que se chama de investigação defensiva. Essa indicação defensiva, ou essa investigação defensiva, ela vem no momento em que o Ministério Público, nessa modificação do 130A, criou o PIC, o procedimento investigatório criminal. Veja bem as distorções que nós temos no sistema penal brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, na administração das investigações. O Ministério Público hoje pode emitir notificações a alguns que entendam que isso é coercitivo, porque ele pode determinar a coerção, trazer alguém sob custódia, condução coercitiva, ou chamada condução sob vara. Os delegados de polícia podem, com força de lei e força de ação judicial, levarem a seus gabinetes na sede do Ministério Público e ali serem ouvidos sem que as garantias constitucionais asseguradas sejam ali aplicadas, com a presença de um advogado. Se não tiver um advogado, a indicação de algo desse gênero. Então esse é o procedimento investigatório criminal, que muito ainda existe e é muito utilizado no Ministério Público, principalmente quando se trata das ações de combate a crimes, entre aspas, ao meio ambiente. O Ministério Público, força de lei, ele não está incumbido de investigações. Vou deixar claro. A lei não dá essa possibilidade, salvo no inquérito civil público, que é uma preâmbulo para ação penal, para ação de improbidade administrativa ou ação civil pública. O artigo 129 da Constituição está expresso disso dentro das atribuições do Ministério Público. Pois bem, daí surgiu então a possibilidade da contraposição de provas, ou da contraposição entre o procedimento investigatório criminal do Ministério Público e a investigação defensiva agora aprovada pela resolução da OAB.
O Conselho do Ministério Público é um órgão superior, ele é formado por promotores, na sua maioria, membros do Ministério Público, outros indicados pelo AB, outros indicados pelo Supremo, outros indicados pelo o Legislativo Federal, das câmaras altas, a Câmara e o Senado, compõem esse Conselho do Ministério Público, que, via de regra, ele tem mais a tutela de punir os membros do Ministério Público do que uma outra atividade. Como é que se faz a partir de agora e como é que vai acontecer a partir de agora? Pensam alguns advogados. Uns mais atribulados, uns mais afoitos, já vão lá e fazem como se fosse uma portaria, né, aos moldes que tem no inquérito policial, manda aquilo como se ele estivesse abrindo o inquérito policial, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Penal, abrindo uma investigação defensiva. De cara, quem recebe aquilo vai dar risada, porque não tem, por força de lei, assegurado essa possibilidade. Não há na legislação brasileira, nenhuma norma jurídica que estabeleça, que normatize a investigação defensiva. Deu para entender? Não tem. O que tem é uma resolução que muitos advogados agora utilizam. E o que é essa investigação defensiva? É a possibilidade que o advogado passa a ter, a partir de agora, para a possibilidade de investigar junto ao Ministério Público e a delegado de polícia. Investigar, todos podem. Eu posso, você pode. Principalmente nos tempos em que vivemos hoje, que você carrega uma verdadeira emissora de televisão dentro do seu bolso, pelo celular, que você investiga, você vai na internet, você consegue localizar a placa de um veículo, você consegue, pelo Google Earth, ir a algum lugar inimaginável até bem pouco tempo, você consegue fazer anotações, você consegue investigar. E investigar todo mundo consegue. E essas investigações, muitas vezes, auxiliam a polícia. O que é essa investigação defensiva? Para quem assistiu, e aqui eu recomendo, para que você entenda com mais clareza o que eu quero dizer, há uma minissérie na Netflix que trata aqui do nosso quintal, aqui no Brasil, que é o caso daquela Elise Matsunaga, a que teria matado o marido, por motivos tão banais assim, né? Por motivos banais. É interessante você observar aquilo, porque você vai ver o papel do advogado. O papel do advogado em que ponto? À medida que a acusação, o delegado de polícia, produzem uma prova, o defensor, ele tem por obrigatório, acaba contrapondo esta prova. Por exemplo, no Brasil, quando se tem um laudo de cadavérico que atesta a morte de alguém, esse laudo é extremamente superficial, muito superficial. Basicamente, ele atesta que alguém morreu e do que morreu. E de uma subjetividade muito grande, ou esta subjetividade sendo retirada da doutrina e da jurisprudência, ou seja, uma coisa que um doutrinador, quem escreveu, acha, que um juiz entendeu, o outro acha, segundo os aspectos legais e filosóficos. Aquilo que nós estamos trazendo aqui, trago como exemplo a questão da crueldade. Se eu vou perguntar para você, ou se você perguntar para algum leigo o que é crueldade, todo crime ele é cruel. Não tem um que não tenha um mínimo de crueldade.
Ah, mas a crueldade foi no meio da execução do crime. Então vamos lá, vamos ver esse meio de execução até onde ele vai com a crueldade. Hoje se entende que aquilo que é cruel é aquilo que ultrapassa o sentimento de piedade de alguém. O mínimo que se espera de um ser humano. Perfeito? A partir do momento que o cidadão provoca um sofrimento desnecessário numa vítima, ele atua com crueldade. Deu para entender? Tá. Então, por que os laudos no Brasil, feitos pelo Estado, são frágeis? Te mostro. Se eventualmente alguém for morto, foi encontrado morto, ou for vítima de um crime, com 6 balaços, vítima de ferimentos, 6 projéteis de arma de fogo, se eu colocar isso para você, você vai dizer, não, um era suficiente. Para que 6? Tal excesso de crueldade. Aí eu vou dizer para você, depende. Como depende, Eugênio? Se o primeiro projétil já for suficiente para ceifar a vítima da pessoa, os outros 5 ela praticamente não sentiu, ou ela não sentiu. Então os outros 5 não causaram na pessoa um sofrimento desnecessário. Agora, não se dá nos laudos que nós temos hoje, como são feitos, via de regra, no Brasil, para se afirmar se houve ou não a crueldade. Por quê? Porque os tribunais já disseram que a simples reiteração de golpes não caracteriza crueldade. Que eu disse, o primeiro foi suficiente para matar, o resto, ou os outros, a vítima não sentiu. Perfeito? Esse é o laudo que, via de regra, vem da polícia. O que o advogado, nessa investigação defensiva, ele pode fazer? Ele pode trabalhar com esse corpo também, dar a possibilidade para ele, esse advogado também, submeter ou aquele documento vindo da perícia ou o próprio objeto de análise do corpo de delito, que é o cadáver. Isso é bom fixar. O cadáver no homicídio não é o corpo de delito. Ele é uma das partes que compõem o corpo de delito. Muito mais. Muito mais. Pois bem, o cadáver, ao ser analisado, estudado por outro tanatologista, por um outro de mesma formação ou superior, daquele médico concursado pelo Estado, ele pode ou não, mas quem sabe, ele pode definir se realmente aquela vítima foi morta por excesso de crueldade. Uma testemunha que eventualmente o delegado de polícia não tenha trazido ao inquérito policial. Aí você pode fazer uma pergunta para mim, mas espera aí, eu não posso pegar alguém, levar esse alguém num tabelionato de notas e colher o depoimento desta pessoa? Pode. Eu não posso levar essa ata notarial para o inquérito policial? Pode. Só que você esbarra num problema. O fato do delegado aceitar ou não aquela prova. Porque é um procedimento absolutamente discricionário. Perfeito? O delegado de polícia é ele que conduz o inquérito segundo as conveniências dele. O dia que ele acha que cabe, sim. O dia que não cabe, não. E já na investigação defensiva, aquelas provas serão apuradas de tal maneira que não há como refutá-las. Então, eventualmente, se o delegado de polícia trouxer um laudo, um inquérito relatando que foi um homicídio por crueldade, você não conseguindo estabelecer essas provas paralelas, você pode juntá-las ao processo, ao inquérito policial,
e chegando às mãos do Ministério Público, ele haverá de início ali a figura de um contraditório já estabelecido. Então a investigação defensiva, ela vale em qualquer fase do processo. Vou citar um exemplo para você que a investigação defensiva, ela é muitíssimo importante e esse assunto precisa ser tratado no Brasil com urgência e a relevância que o caso exige. Imagine alguém que esteja condenado num erro judiciário. Vou parar nesse momento aqui, vou fazer uma saudação. É um segundo só, eu tenho que fazer a referência a alguém que me dá um prazer e a honra, que é o desembargador Marcos da Costa Ferreira. Nesse momento, entrando na minha live, eu quero agradecê-lo sobremaneira a sua presença, mesmo que rápida, desembargador, que eu sou um admirador do senhor, não só como ser humano, tive a honra e o prazer de privar da sua amizade enquanto dividimos cátedras na Uni Evangélica. Sou um profundo admirador do seu trabalho, da sua competência profissional. Tive o prazer e a honra de ter um filho do senhor como meu aluno. O senhor não sabe a honra e a gratidão. Eu estou desse humilde advogado do interior de Goiás, ter assistência do senhor, uma visita muito rapidamente aqui à minha live. Saiba que o senhor é sempre muito bem-vindo. Eu aqui em Anápolis, no estado, não só eu, como toda a minha família nutria para o senhor uma estima, uma admiração e um afeto muito grande. Um abraço e muito obrigado, desembargador. Foi assim uma honra a mais na minha humilde carreira profissional a presença do senhor aqui, mesmo que rapidamente. Um abraço bem forte, e se é que o senhor precisa de um pouco mais de sucesso, coisa que não, que o senhor já tem uma carreira nacional, internacionalmente consolidada, um grande abraço. E eu tenho o prazer de ter ainda guardado um DVD de um programa que fizemos juntos no Instituto Canal 5 da NET. Um abraço, doutor Marcos, ao senhor, dona Neila, toda a sua família. Muito obrigado mesmo pela presença do senhor aqui. Muito me honrou. Então, a investigação defensiva, de acordo com a resolução 188 de 2018 da OAB, ela pode ser instaurada em qualquer momento do procedimento. E eu estava dizendo para você que é um fato muito importante e que vem e que atende, que acontece muito no Brasil, são as revisões criminais por supostos ou eventuais erros judiciais. Então, suponhamos que um cidadão foi condenado a um homicídio e que haviam provas que naquele momento não haviam sido coletadas, não foram trazidas nem no inquérito, nem no sumário da culpa, nem no julgamento. Nessas três fases desse procedimento extrajudicial, na fase inicial do juiz acusaciones, a primeira instrução para reconhecimento e acolhimento ou não da acusação, e depois do tribunal do júri. Gente, eu quero dizer uma coisa também. Esse procedimento no Brasil, do inquérito policial, instrução e júri, isso é perfeito. O único problema no Brasil é o tempo que tem do término do inquérito policial até chegar no tribunal do júri. E é uma situação que não são os juízes de garantia que vão facilitar isso. É um instituto que precisa ser reformado, no novo Código de Processo Penal, é diminuir essa distância entre a data do fato e até o julgamento do tribunal do júri. E aqui não é o judiciário que é lento, não é. Porque você também não pode condenar alguém no tribunal do júri com uma facilidade muito grande. Mas nos Estados Unidos basta o cidadão confessar que ele já vai diretamente condenado. Sim, mas o sistema judicial dele é histórico e diferente do nosso. É histórico, é cultural e é diferente do nosso. E nós vamos acabar com essa história de tudo que é bom lá seria bom aqui também. Vamos parar um pouco com essa história, né? O que é bom lá necessariamente não é bom aqui. São valores históricos diferentes, tá?
para você que não sabe, nos 55 estados americanos, você entra e sai. Para você entrar na polícia, você faz um curso. Entrou. Para você sair, você é admitido como empregado comum. Como empregado comum, não tem todo esse procedimento aqui para levar à exclusão de alguém. E ninguém se discute a questão do direito. Se o sujeito sentiu-se prejudicado, se ele sentiu-se injustiçado com a decisão da sua exclusão das forças policiais, ele que procura, então, a justiça depois, a busca de uma reparação de danos, ou algo que o valha. No Brasil, nós temos muitas celeumas quanto a essa estrutura que é feita dentro do Poder Judiciário. Não é dentro do Poder Judiciário, desculpe, na organização judiciária no Brasil, no formato das leis. O Tribunal do Júri ele é perfeito. O que precisa é se abrandar os tempos. Diminuir o tempo entre o inquérito policial e o julgamento plenário. Isso é importante, até mesmo para a satisfação da população em razão ao acontecido, porque senão fica muito distante entre o fato, entre a prática do fato e até a solução dada pelo Poder Judiciário. Entendeu? Então, o que acontece? O advogado pode entrar nisso? Pode. Mas não existe fase no processo? Existe. Ele não atua nessa fase do processo? Atua. Mas ele pode atuar mais? Pode. E como ele pode atuar mais? O que eu disse, no trabalho, na produção de provas. No processo civil, essa flexibilização, ela é maior do que no processo penal. Por que no processo penal? Porque nós temos um Código de Processo Penal reformado meio que aos detalhes. Nós não temos uma tessitura no Código de Processo Penal única. Nós temos um Código Penal que pega pedaço de 40, pega pedaço de 60, 80, 90, 2001, 2021. Então fica uma coisa meio que até mesmo o operador do direito tem dificuldades com isso. Então qual seria o ideal? É você pegar o princípio da equipolência entre as partes. Vou trabalhar isso. A isonomia entre as processuais, melhor ainda. A equiparação de armas. Onde que chega a importância de termos a investigação defensiva apropriada? Simples. Quando você se embate com a acusação no processo penal brasileiro, que via de regra é só exercida pelo Ministério Público, o advogado ele enfrenta uma estrutura. O acusado ele se debate com o Estado, ele se digladia com o Estado, com a estrutura estatal, e também dentro dessa estrutura estatal existe um ser todo próprio, que é o Ministério Público. O Ministério Público tem, através dos seus órgãos, mecanismos de fazer investigações que o defensor, quando está atuando em favor de um pobre, de um desvalido, daquele com menos condições, não tem. Consequentemente, quando se fala no devido processo legal, que é estipulado na Constituição, quando se traz na prática, isso é desmedido. O Ministério Público fica aqui e os órgãos de defesa ficam aqui embaixo. Eu estou falando que nós, pobres coitados, pobres diabos dos advogados, vamos sempre perder para os promotores têm sempre uma estrutura maior do que a nossa. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo numa equipolência de sujeitos processuais, que atuem em igualdade, acusação e defesa. Perfeito? Porque na ação policial, no processo penal, nós temos o sistema acusatório. Um órgão que acusa, um outro que defende e um sobreposto a ele e imparcial, que vai apreciar essa dialética que existe entre a acusação conversando com o juiz conversando, a defesa conversando com o juiz, os três conversando entre si nessa dialética prosocial, naquilo que ficou chamado de tríade búlgaro de Saussure Ferrado. Muitas vezes, quando a acusação vem, ela vem capitaneada por mais provas. Em razão de quê? Em razão, acima de tudo, da polêmica do caso. Em razão daquilo que foi apurado na delegacia de polícia. Então, portanto,
quando se chega ainda em fase de processo, o Ministério Público, com toda a sua estrutura, dos seus servidores, da política de servidores que tem em favor da ação daqueles membros, tem uma força muito maior para provar aquilo que se alega. Via de regra, a defesa trabalha com meios parcos. Não vamos ficar imaginando que Elisa Samúdio e outros crimes, supostos crimes praticados por curandeiros, por saguaras, enfim, o João de Deus é um sujeito condenado já pela segunda instância, mantida a condenação, e eu confio em condenação em segunda instância. Também, e esses casos são tão frequentes assim? Não são. Via regra, 90% dos casos, não é julgado por um pobre coitado que busca o tribunal por uma solução no seu problema. E o Ministério Público não vê quem. Ele faz às vezes do povo. E a defesa, seja a Defensoria Pública do Estado, agora será trazida uma PEC criando as defensorias públicas municipais. Essa atividade do advogado, da defensoria, do advogado técnico, ela tem que parear-se com a do Ministério Público. E foi isso que a investigação defensiva trouxe. Então, o precisa que venha uma lei para que dê autonomia e autoridade ao advogado, para que possa ele, não é, conduzir ou trabalhar. Quando eu falo conduzir ou trabalhar na produção, não é que ele vai industriar a prova, que ele vai montar um depoimento, xerocar, montar. Não é isso, não é falsificar. Produzir não é a mesma coisa que falsificar. Né? Produzir não é uma coisa que falsificar. O Banco Central do Brasil, a Casa da Moeda, produz dinheiro. E nem por isso de lá sai nota de R$3. Então não tem a falsificação desse produção, não é no sentido de falsificar. É de conseguir instruir uma relação processual. E a importância disso também nas revisões criminais. As revisões criminais, o sujeito já está preso, já está condenado, já tem uma sentença condenatória transitada no julgado contra ele, ele já está cumprindo pena, e descobre-se uma prova nova, ou uma prova que não foi investigado à época, não é? E a defesa se encarrega de reinvestigar aquele caso. Consegue alcançar esta prova nova e traz, na forma de uma justificação prévia, né, aquela prova para os autos para que possa validar uma futura revisão criminal. Então, o advogado ele tem que buscar esses mecanismos enquanto a lei não vem, para fazer a sua investigação defensiva, contrapor argumentos. Se veio para você um laudo de exame cadavérico, que você vê que ele é impossível de ser colocado na prática, que o que está ali narrado não tem como obedecer uma ordem lógica, né? Se você vê, por exemplo, aparece um cidadão com suposto suicídio com projétil da região occipital de frontal esquerda. O sujeito era destro. Como é que ele vai? Mecanicamente é impossível ele fazer esses gestos. Não é? Possível. Então vamos buscar mecanismos outros, ou pegar aquele laudo que você julga que ele não está atendendo às suas necessidades e rebuscá-lo, revirá-lo, fazer com que ele se torne factível à realidade. Tem testemunhas que não foram ao caso, chame-as, busque o mecanismo de buscá-las, notifique extrajudicialmente, peça que ela venha ao escritório, acompanhada de um advogado, não é? Se for possível, você colha o depoimento, leve-a até a um cartório, tome o depoimento dela, produza esse estímulo de prova para diminuir a diferença entre a defesa e a acusação. A investigação defensiva ela está pronta para isso.
Por exemplo, aquele empresário, aquele empreendedor que tem uma grande empresa e dentro da empresa ele percebe que tem ali um desvio, um crime de subtração, seja furto, seja, enfim, uma apropriação, algo do tipo. Ele pode, obedecendo claro o regramento da CLT, para que não caracterize momento de um assédio moral ao trabalhador, investigações dentro da própria empresa, né, com colheita, inclusive, de testemunhos próprios dos seus outros empregados, que levem ao delegado de polícia depois a certeza ali da prática de um evento criminoso. Isso faz parte também da investigação defensiva. A investigação defensiva ela serve também para auxiliar aquele assistente da acusação. Quem é o assistente da acusação? É o marido, é a mulher, é o irmão, é a mãe, é o filho de uma vítima, a própria vítima, se ela sobreviver. O assistente da acusação, ele pode trabalhar nisso, na obtenção de provas, que venha dar um suporte maior para o delegado de polícia ou mesmo durante a instrução processual de elementos que levem à convicção do magistrado. E um dos elementos mais importantes, dos momentos mais importantes que nós temos para isso, dos crimes mais importantes, que eu faço a questão sempre de ressaltar, é os crimes contra a vida. Os crimes contra as vidas, às vezes, eles levam a absolvições impossíveis e condenações pouco sustentáveis. Então, para se evitar, né, essa discussão se houve ou não a aplicação da justiça, não sei entrar aqui na ética platoniana, da aplicação ou não da justiça, entregando a cada um o que lhe pertence, nós temos pelo menos a possibilidade de termos um processo, o devido processo legal, com menos falhas. Porque se já temos um juiz imparcial, que é o pilar de todo o processo, é um juiz absolutamente imparcial. Esse juiz imparcial é o pilar do devido processo legal. Isso é até prova em contrário, sempre temos e sempre teremos. E depois, a produção de provas sempre lícitas e com equipolência, com possibilidade de ambos os lados. Não é? Porque o que acontece? Muitas vezes o Ministério Público a acusação fica um tanto quanto tranquila, porque a defesa, por seu lado, não busca elementos para contrapor, não é, aquilo que é apresentado. Por uma série de situações. Se eu for falar aqui, nós vamos criar novas lives decorrentes destas. Uma delas é a questão da massa esmagadora de quem pratica crime no Brasil, que não tem condições sequer de pagar um advogado, quanto mais sustentar toda uma investigação a esse ponto. Mas investigação defensiva, ela não é imoral, ela não é ilegal, muito menos ela é ilícita. O que precisa é uma regulamentação sobre ela, para dar ao advogado suporte para poder trabalhar com equiparação ao Ministério Público e trazer estas provas para o magistrado julgar. Inclusive, deixaria o magistrado muito mais à vontade em seus julgamentos, não é? Do que é feito em dias de hoje. Nós temos situações, por exemplo, que são levadas ao tribunal do júri, e essas situações que são levadas ao júri, se fossem levadas à mão de um dirigente processual, de um juiz, de um desembargador, de um ministro, se fosse levado à mão de um magistrado, provavelmente a solução que ele daria seria diferente dada pelo júri, seja no sentido de condenar, seja no sentido de absolver. Por isso
é que há muitas críticas que são feitas à instituição do júri. Umas fazem em razão da data do acontecido ao momento do julgamento, e outra da participação do advogado ficar apenas naquele espaço que para muitos é teatralesco, aquela durante 1h30, mais tardar 2h30, da sustentação da sua tese defensiva. Quando o processo do júri ele não é feito apenas na sessão do julgamento, pelo contrário, ele é feito muito antes. Então, se esses elementos deram um suporte maior ao advogado, uma autonomia maior ao advogado, para fazer que venha depois essas provas pelo princípio da comunhão das provas, por que é o princípio das comunhões da prova? É tecnicamente errado você falar testemunha da defesa, testemunha de acusação. Isso é tecnicamente errado falar. Isso cai no juridiquês, no dia a dia. Mas tecnicamente é errado falar testemunha de acusação, testemunha de defesa. Há aquelas testemunhas que eventualmente são arroladas pela acusação e aquelas que são arroladas pela defesa. Porque as testemunhas, uma vez vindo ao processo, essa prova é feita para o processo. Essa prova é produzida para levar ao convencimento do juiz. Se o juiz deve julgar procedente ou não a acusação. Traduzindo para o nosso papo aqui, se o cidadão deve ser absolvido ou não. Então, como você pode ver, nos tempos que nós temos hoje, o advogado, eu vou citar outro exemplo, só para a gente encerrar, para você entender como é que fica o advogado precisa e urgente de estabelecer-se essa investigação defensiva e a legislação brasileira aprimorar-se a essas novidades no Brasil. Porque a advocacia defensiva, ela já é produzida quase que no mundo inteiro. O problema é que nós trazemos uma escola penal um tanto quanto atrasada ainda, né? Uma escola penal que não se admite a imputação objetiva no processo penal, isso é de um atraso inominável. Essa coisa de se mostrar o dolo direto, indireto, eventual, e aquela montoeira de dolo, facilita muito e leva muito à impunidade. Eu sei que tem advogado nessa hora que ou quando ouvir e ver isso que eu estou dizendo, vai querer me matar. Mas é verdade. Mas é verdade. Nós trabalhamos com escola muito antiga. Culpa, dolo. Ah, se não foi culpa, não foi dolo. Não tem isso. Nós temos que julgar uma questão só. O elemento de vontade. A conduta desse cidadão levou um resultado? Sim, tem um nexo causante delas? Tem. Pronto. Agora vamos analisar as provas processuais a que condenação ela impõe. Perfeito? Perfeito? Então, leva-se muito isso. Eu vou citar um exemplo para a gente encerrar nisso que eu estou dizendo, de diminuir essa inserção de provas. Não é? O sujeito leva com o desiderato, com dolo, direto de estuprar uma garota. Ele leva essa garota à margem de uma rodovia para lá consumar o crime. E inicia-se os atos executórios de estuprar essa moça. Essa moça consegue se desvencilhar e, no desespero de fuga, ela vai atravessar uma estrada, uma rodovia, vem um outro carro, atropela e a mata. Como é que nós solucionaríamos essa questão? Quem é que é o responsável pela morte daquela moça? O motorista que vinha transitando na mão certa, na velocidade certa, que tem ali, de repente, aquela pessoa que era ali na sua frente, ela não tem condições nenhuma de desviar daquela pessoa. Aquela outra que levou a estrada. Isso que eu estou dizendo. Estas soluções nós temos que trazer para o Brasil. E nós temos um flagrante exemplo de imputação objetiva. Né? Mas aí nós só pegamos a conduta. Por que aquela moça foi parar lá? Aí nós temos a conduta do cidadão com a morte dela. Agora, a graduação dessa pena, aí é para quem vai construir, é o legislador, não sou eu. Então nós precisamos acabar com essa história de culpa e dolo.
ao elemento de vontade. Pessoa jurídica não pratica crime. O Dr. Marcos da Costa Júnior estava aqui. Quantas e quantas empresas são responsabilizadas no Código de Defesa do Consumidor pela responsabilidade objetiva e no Brasil não. Na parte penal. Essas coisas nós precisamos rever urgentemente, né? E o advogado tem a participação disso no momento da imputação, da sua atuação enquanto produtor de provas, como agente de produção de provas. Nós estamos dando muita força para o advogado. Não é não, nós estamos dando muita força para o Estado já tem. Imagine você que foi pego dirigindo embriagado, Marajá, né? Preço de gasolina, e ainda estou dirigindo bêbado, ainda está gastando muito, está com muito. Mas imagine você que foi pego por infortúnio, comemorando algo a mais e foi pego dirigindo, coisa que não vai acontecer, porque você não deve fazer isso nunca. 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 Mas aquele que foi pego, imagina só, você tem o delegado para te imputar a responsabilidade, agora não quero imputar você, o promotor para te acusar e o Estado, mão dura, sobre você. Viu? Você digladiando contra o Estado. Então o que precisa nesse momento? Criar uma alternativa em que haja uma igualdade e uma paridade de armas. Porque o Estado já tem que se atuar de forma suficiente a provar a sua responsabilidade. Não é você provar que você é inocente, o Estado tem que provar que você estava dirigindo embriagado. Por isso que você não é obrigado a soprar o bafômetro. Por isso que já tem outros mecanismos que o Estado criou para mostrar a sua responsabilidade. Por isso que você não precisa contribuir em nada na investigação criminal contra você. Porque nós pressupomos que teremos um Estado forte que é capaz de mostrar a sua responsabilidade no ato que você praticou. E muitas vezes o que precisa para ajudar nessa defesa? A produção de prova pelo lado da defesa, né? Contrapor-se esses laudos. Alguém alguma vez já mediu, já conferiu, zerou, né, por suposição, se aquele etilômetro, o bafômetro, ele estava regulado da forma correta? Qual é o desvio padrão, a margem de erro que tem naquele aparelho? Isso são formas de se discutir, não é? São formas de apresentar um elemento de defesa. Então, isso é possível se tivermos uma defesa que tenha elementos de produção de provas e que ela entre no processo, num inquérito ou numa eventual revisão criminal. Eu não vejo muito ali, embora a resolução trata da possibilidade dessa produção de provas existir entre apelação, em recursos em tribunais intermediários e superiores. Eu não vejo possibilidade dessas provas atuarem muito aí. Mas são provas que têm a força de ajudar, acima de tudo, o magistrado na hora, o dirigente processual, na hora da sua decisão. É um assunto novo, muito novo, né? É investigação defensiva. Você acha muito poucos artigos sobre isso aí, e quem escreve ainda está fazendo uma mera análise, um mero subjetivismo. Por quê? Porque é um assunto que ainda não foi levado reiteradas vezes aos tribunais, de forma que a jurisprudência no Brasil já tenha se manifestado quanto a isso. Mas é um assunto novo. E lógico, toda novidade de início, ela causa certo espanto, né? Acima de tudo para quem vai aplicá-la. Mas é um assunto que, se eu fosse você, advogado, me interessaria mais por ela. É a resolução 188 de 2018 da OAB, foi publicada no Diário Eletrônico da OAB no dia 31 de dezembro de 2018, em que você acha no próprio site do Conselho Federal da OAB, você acha essa resolução, como todas as outras por demais lá. E você pode, na medida do possível, já segui-la. Há alguns malucos aí que já pegam um procedimento,
já detém na abertura de portaria, como se fosse já pedindo, requisitando documentos contábeis, isso, aquilo outro, sem ainda uma prévia autorização judicial e que ainda sem uma lei que estipule ou que regule e regramente um marco regulatório para essa atividade. Mas é um assunto novo. Não se atenha única e exclusivamente às oportunidades que a lei processual te traz para você efetuar a sua defesa, né? Para você manifestar-se e estabelecer seu contraditório e a ampla defesa. É a possibilidade que você tem nesses intervalos ou nesses momentos processuais de você já apresentar a sua tese defensiva ou trazer elementos que venham dar substratos a você. Sempre lembrando, né? Você nunca deve conduzir um processo, um defensor deve conduzir um processo para ele próprio. Ele sempre deve conduzir um processo, por maior que seja a fé que ele tem nele próprio, mas conduzir o processo na expectativa de que um dia ele possa ser substituído. Afinal de contas, todos nós somos mortais, não é? Então, conduzir de forma que, se outro vier ao seu lugar, que ele consiga levar o seu processo na ideia que você criou e de uma forma mais ampla possível para estabelecer a defesa de um cidadão. Beleza? Investigação defensiva é um tema muito novo, é um tema que pouca gente conhece, já tem alguns que estão interpretando, você já vai encontrar livros nas bibliotecas das livrarias aí para vender, muitos ainda debatem sobre a mera especulação, ainda não tem o artigo 1º, 2º e 3º da resolução. O primeiro é explicativo, diz o que é a investigação defensiva, no 2 e no 3 como ela cabe, o momento da instauração e o momento da sua condução. Vale a pena, se você é advogado, se você é defensor público, né? Porque hoje as expressões não se confundem mais, viu? O STF já diferenciou, inclusive um não precisa nem estar incluído no quadro da OAB. Bacana essa decisão, dos defensores, obviamente. E você, que é da área, entender, ou mesmo que você que é afeto à área, saber que existe essa investigação defensiva, não é coisa de CSI, e que nós vamos chegar ainda a esse tempo, né, de ter o advogado tendo a mesma importância num processo, como tem a acusação e como tem, lógico, que tem que ter o poder judiciário, que é o substituto da vingança privada. A humanidade evoluiu quando criou a figura da jurisdição, que acabou a questão da vingança privada. Eu aconselho você a dar uma olhada nesse tema, investigação defensiva. Há muitos artigos escritos nos sites especializados, Conjur, no Migalhas. Procure em sites independentes, porque muitos aí, o Conjur e o Migalhas, eles trazem artigos de professores, de doutores, de advogados, que bancam esses sites, muitas vezes não vêm com uma postura muito científica e muito independente. Na Universidade Federal de Minas Gerais, há uma revista muito boa, tem excelentes artigos sobre a investigação defensiva. Né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na PUC do Rio Grande do Sul, você vai encontrar bons artigos de juízes, de desembargadores, de promotores, inclusive de defensores, advogados, falando sobre desse tema, e muitos, para minha surpresa, falando com simpatia, né, desse Instituto da Investigação Defensiva. Muito embora ele tenha sido criado visando o PIC, que é o investimento investigatório criminal, por favor, não confunda o PIC com IP. IP é inquérito policial, é levado pelo delegado de polícia. O PIC é o procedimento investigatório, nem investigativo não é, investigatório criminal. Esse é conduzido pelo Ministério Público e que ambos têm a mesma, o inquérito policial e o PIC
sempre a mesma finalidade. Aí vamos ver a qual daqueles, no momento das provas, que dá ao acusado a possibilidade de trabalhar, né, de ter a seu favor uma equiparação de provas mais igualitária. Ah, mas tem a defesa? Tem. Tem a autodefesa? Tem. A autodefesa começa no procedimento extrajudicial, procedimento administrativo, lá no inquérito, com a possibilidade do cidadão resguardando o direito de permanecer em silêncio. Em juízo também há essa possibilidade. E, ao par disso, nós temos a defesa técnica, né? Feita, então, por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, é essa defesa técnica que tem que buscar mecanismo para que se equilibre aquilo que é feito pelo Estado via Ministério Público. Perfeito? Perfeito? Outra coisa, eu publiquei hoje uma decisão no meu Facebook, que causou uma polêmica muito grande. O promotor no Brasil, há uma estatística, que 50% dos inquéritos que chega ao Ministério Público, no Brasil como um todo, por o Ministério Público entender, dentro de uma série de razões, eles são arquivados. O que eu publiquei lá foi um caso no Rio Grande do Sul, em que um juiz absolveu um cidadão, algumas pessoas, que estavam furtando comida descartável em supermercados. Lixo. Comidas que tinham prazo de validade vencido, tinham sido jogado fora, o juiz absolveu e o Ministério Público recorreu dessa decisão. É bom deixar claro que isso é tá? Eu coloquei isso lá na mensagem, antes que meus amigos promotores de justiça briguem comigo. Eu coloquei um dos membros, tá? Porque eu sei que a grande maioria dos casos, o Ministério Público atua na proteção do cidadão e da sociedade, que é o mistério do Ministério Público. Perfeito? Então, tá lá. Depois eu vou colocar no Instagram. Você dá uma olhada como um todo. Esse assunto também dominou as redes sociais. Mas lembre que a instituição é uma coisa, a pessoa que a ocupa é outra completamente diferente. E lembrando que entrou aqui meu amigo André Ignácio de Almeida, um abraço para você, sujeito. Faz tempo que eu não lhe vejo. Dá um abraço nas recomendações à patroa. André, nós trabalhamos juntos na União Evangélica, um bom amigo, um advogado competentíssimo. A esposa dele também o é. André Ignácio Almeida, um abraço de coração para você. E os outros advogados que passaram aqui, no amigo Hélio aqui, minha Joaninha, mãe, filho da Joaninha que está aí. Um abraço para vocês. Dê uma olhada nesse assunto, é um assunto interessante, muito interessante, e que diz respeito, acima de tudo, à advocacia, independente do ramo de atuação dela. Nós temos que entender que somos 1.200.000 filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, correspondemos a 0,5% da população brasileira. Muitos dizem que nós temos uma área esgotada. Sou daqueles que pensam o contrário. Sempre tendo uma novidade como essa, você trazendo para a sua atividade, para o seu escritório, você consegue fazer uma certa diferenciação. Beleza? Fique com Deus. Sejam felizes. Sigam os ensinamentos de Jesus Cristo. Na quinta que vem, a gente volta aqui no Instagram, assunto novo, sempre aí uma novidade para a gente bater um papo sobre isso. Me mande aí sugestões do que você quer falar, do assunto polêmico, discutir uma minissérie, algo assim, né? E eu recomendo para você
uma minissérie nórdica para você passar o feriado que vem aí. Chama O Senhor das Castanhas. Ela está na Netflix. É uma minissérie dinamarquesa. Garanto que vai prender a sua atenção. Ela é uma minissérie policial de muito bom gosto, uma fotografia excepcional, um enredo, um roteiro muito atual e muito interessante. O Senhor das Castanhas. E veja também, já que você quer intrigas, veja a minissérie da Elisa Matsunaga. Vale a pena você olhar. É claro que tem um excesso que é cometido ali, e eu vou comentar com você na próxima live. E é um advogado que comete lá um excesso nessa minissérie. É o único senão que eu vi na minissérie, é um excesso que esse advogado comete. Fique com Deus. Um abraço. Saudade de encontrar esse monte de gente bonita que está aqui. Um abraço.